E no dia 25 de junho desse ano, de 2025, declarou-se culpado o Hugo Carvajal. Ele que participou das Farc, né, acusado de pertencer às Farc, o Cartel de Los Soles, financiamento de narcotráfico, etc. E agora a gente está vendo que a administração Trump está indo de modo certeiro a todos os barquinhos que entravam nos Estados Unidos com drogas. Yes. E agora eu quero saber, né, deputado, como que está esse trabalho maravilhoso seu e do Paulo Figueiredo em Washington, sabendo que nesse exato momento Washington está agindo como deveria ter agido já na época do Bill Clinton, na década de 90, contra o narcotráfico de fato, porque pouco se fala, né? O professor Olavo mesmo lembrava, né? Quem forjou as Farc foi o Bill Clinton. Porque os Estados Unidos fingiu que iria atuar na Colômbia, mas na verdade fortaleceu as Farc. Uau. E agora nós estamos vendo uma ação efetiva contra o narcotráfico envolvendo Venezuela, Colômbia e, por que não, o Brasil. Eu gostaria que... Como que fica o cenário de Carvajal, a atuação dos Estados Unidos hoje ali perto da Venezuela? Como que fica a conversa de vocês, chegando lá, olha, tudo que vocês estavam falando sendo comprovado pela declaração, né? Ele se declarou culpado, né, o Carvajal, e envolvendo inclusive o Lula. Alan, eu acho que depois da Magnitsky esse é o assunto mais importante desse ano, porque ele vincula muita gente, a começar pelo Lula, mas podendo contaminar o Alexandre de Moraes. Eu li algumas matérias de jornais, dentre elas a da Gazeta do Povo, e também vi ontem a transmissão ao vivo da Ludmila Lins Grillo no programa dela, o TV Injustiça, junto com a jornalista Elisa Robinson, que eu não conhecia, mas eu fiquei muito assustado depois de ver essa transmissão ao vivo. Por quê? Porque a jornalista Elisa, ela fez um livro falando sobre o Carvajal. Ela foi para a Espanha com a cara e com a coragem, conseguiu o contato com a advogada do Carvajal e depois de muito tempo trabalhando o relacionamento, ganhou a confiança a ponto de entrar no presídio e fazer entrevistas com o Carvajal. Quando ela se mudou para os Estados Unidos, 3 semanas depois o Carvajal veio na sequência extraditado. A Espanha embromou, segurou, mas acabou tendo que extraditar o Carvajal. E aqui nos Estados Unidos, ele foi condenado a mais de 60 anos de cadeia. Ou seja, é uma decretação de prisão perpétua para o Hugo Carvajal. A única saída que ele tem é a delação. Nessa delação, inicialmente, ele teria que delatar aquilo que fosse de interesse das autoridades americanas, que, prioritariamente, como você falou, e o professor Olavo cantava lá atrás, é o envolvimento de autoridades de alto nível sul-americanas e latino-americanas com o tráfico de drogas. Não é à toa que as Farc, a LNN, o Sendero Luminoso, que assassinou o primeiro colega da Polícia Federal lá em 2010 no Rio Solimões, não é à toa que todos eles têm relação com o tráfico de drogas. E o que a jornalista Elisa ela trouxe? Primeiro, ela trouxe em primeira mão aquilo que está sendo agora na Fox News e em outros canais de comunicação, que é o Carvajal falando sobre as vinculações não só dos presidentes latino-americanos como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, como Evo Morales da Bolívia, conectados diretamente com o tráfico de drogas, onde o dinheiro do tráfico de drogas voltava para as campanhas eleitorais desses candidatos a presidente, inclusive em malas diplomáticas, que essas malas primeiro saíam da Venezuela, depois iam para Cuba e chegavam ao Brasil. Ela tem, inclusive, de próprio punho do Hugo Carvajal, documentos assinados enquanto ele estava preso, que ele mandou para sua advogada e a sua advogada entregou e está nas mãos hoje da jornalista brasileira Elisa Robinson, que mora na Flórida. Então, dessa maneira, ela conseguiu fazer uma investigação e se aprofundou quando o Carvajal começa a falar da presença de 6 grupos terroristas na Venezuela. De cara, eu já consigo identificar 4. Hezbollah, Hamas, Farc e ELN, o Exército de Libertação Nacional, que inclusive quando Ivan Duque era presidente da Colômbia, explodiu a entrada da Academia Nacional de Polícia em Bogotá. Então, esses grupos trabalham protegidos por essas autoridades. E agora vem a cereja do bolo. O que a Elisa falou ontem, na transmissão ao vivo, que me deixou muito assustado, foi que Alexandre de Moraes, vejam vocês, que surpresa, mandou a sua Gestapo da Polícia Federal ir atrás da Elisa
Nós estamos falando de fatos recentes, de menos de 3 meses para cá. A Elisa já estava fora do Brasil. Ela tentou ser contactada por WhatsApp, depois por e-mail. Ela se consultou com advogados, e os advogados falavam: ignore, porque esses não são meios oficiais. O Alexandre de Moraes, sabendo que você está no exterior, tem que mandar uma carta rogatória. Aliás, o Moraes, ele é o cara anti-carta rogatória. Eu não sei por que ele não utiliza os documentos oficiais. Vai ver porque tem que passar pela mão da DOJ e da Penn Bond, que depois pagaria missão para US Marshals, caso fossem fatos legais. Mas a gente sabe que não são. Então a Elisa foi contactada, não respondeu. Mas ela tinha uma equipe no Brasil que foi encontrada. A equipe da jornalista Elisa Robinson foi encontrada e durante dias prestou depoimento na Polícia Federal. Ela diz que foram horas e dias de interrogatório, sem direito à água e debaixo de ameaça de prisão. Se não contassem o que soubessem, eles seriam presos. Essa é a Gestapo de Moraes, Andrei Rodrigues e o delegado Fábio Schor. Essas pessoas muito assustadas, saíram algumas delas do Brasil. Já não conseguiam mais viver tranquilamente. Estavam com aquele trauma que a gente estava falando agora há pouco, né? O mesmo tipo de sentimento que tem a esposa do Alan e a minha esposa. A sensação de ser a todo momento perseguido. E, fato contínuo, o que a gente tem disso daí? Que Moraes estava perguntando à equipe da jornalista sobre o livro do Hugo Carvajal. Eles fizeram a seguinte conexão, que no livro existiam ataques contra Lula da Silva. Lula é presidente, logo são ataques contra a democracia para desestabilizar a República Brasileira e fazer um golpe de Estado. Então está conectado com a trama golpista, que é o processo que está correndo debaixo da asa do Alexandre de Moraes. Então vejam só, primeiro de tudo, ponto de vista da censura. Depois de vacina, pandemia, urna eletrônica, vem aí o mais novo assunto que você não pode falar nas redes, críticas ao Lula. A gente teve uma provinha disso na eleição de 2022, quando todo mundo teve que apagar post vinculando Lula a Nicolás Maduro, Lula a Daniel Ortega. Só que isso vai piorar nas eleições do ano que vem, porque eles reformaram o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que além de esquentar as derrubadas ilegais que o Alexandre de Moraes fez em 2022, dará poder a milhares de juízes brasileiros de serem mini Alexandre de Moraes, retirando da sua página no Facebook, no YouTube, no X, qualquer coisa que eles entendam ataque à democracia. Eduardo, agora em 2022 o Bolsonaro era presidente e podia chamá-lo de genocida, né? Exatamente. E para finalizar, porque eu já me alonguei muito aqui, boa observação, Max, bem lembrado. A gente vale tudo, né? Nazista, sexista, misógino, etc. Mas a cereja do bolo não é da perspectiva da censura, mas é a perspectiva do narcoterrorismo organizado. Sobre essa perspectiva, se você não olhar a foto grande, o que está acontecendo? Moraes está protegendo Lula para dar salvaguarda a Lula de seguir adiante com as suas relações com narcoterroristas. Não só das Farc e traficantes de drogas do Cartel dos Soles, mas também Hamas, Hezbollah, ELN. Para esse tipo de conduta, os Estados Unidos estão mandando navios para o Caribe para bombardear submarinos e navios com drogas. E também sancionando diversas autoridades da Colômbia, do México e da Venezuela. Esse pode ser o próximo capítulo do Brasil, a depender das investigações norte-americanas. Vamos ver como é que acontece. Então, Eduardo, exatamente esse ponto que eu queria trazer agora, porque a gente teve, nesse final de semana, o Trump chamando o Petro, né, presidente da Colômbia, que é um regime também, de traficante de drogas, né, de líder do tráfico de drogas. Mesma coisa que o Trump fala do Maduro, né? E a gente sabe que tanto o Trump e principalmente o Marco Rubio conhecem bem o que é o Foro de São Paulo e que o Brasil faz parte disso. Na denúncia do Carvajal, ele fala que o Maduro era uma via de mão dupla, né? Assim como o Brasil financiou a Venezuela, o regime venezuelano, o regime do narcotraficante, né, Nicolás Maduro, também financiou vários países. E aí ele deu exemplo de Lula, deu exemplo, se eu não me engano, da Cristina Kirchner e deu exemplo do Gustavo Petro, né, da Colômbia. Então, o Trump agora começa a falar do Petro, começa a inclusive ameaçar de cortar todo o financiamento que os Estados Unidos dá à Colômbia,
né? E a gente sabe que uma vez que os Estados Unidos intervir, e a gente não sabe, ainda não sei como vai ser essa intervenção na Venezuela para a retirada do Maduro, que hoje é considerado um líder ilegítimo, né, já que as atas da eleição mostram que quem ganhou foi o candidato da oposição, né, o Edmundo Gonçalves. No momento que isso acontecer, para mim o Trump já está deixando claro que a Colômbia pode ser o próximo nessa lista, né? E eu não duvidaria também que o Lula pudesse ser o próximo nessa lista, como considerado aí um país, né, que abriga narcotraficantes, como é o caso do PCC e do CV, já que o próprio PT, o próprio governo atual, se negou a classificá-los como grupos terroristas. Faz total sentido, né? Se você ligar os pontos, você entende por que o Lula não quer deixar o CV e o PCC virarem grupos terroristas, né? Porque é óbvio que tem conexão do PT com esses grupos criminosos. E vamos lá, essa relação de dinheiro ilícito vindo para a campanha, ainda mais vindo do estrangeiro, isso, segundo a lei brasileira, é que a gente não respeita mais a lei no Brasil, mas se fosse um país com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito ajeitadinho, isso é margem para se extinguir um partido político. E eu acho que a gente não está muito longe de chegar no momento em que o Foro de São Paulo vá ser declarado pelo Trump como uma organização terrorista, tal qual os antifas estão sendo lá nos Estados Unidos. Então o Trump está chamando as coisas pelo nome e está dando um freio de arrumação na América Latina, porque estava tendo muito apoio do Biden para ir na situação contrária. E para aqueles que se animaram da ligação entre o Lula e o Trump, para já dizer que Eduardo e Paulo Figueiredo não apitam nada, agora é a química do Trump com Lula, vai dar tudo certo. Mesmo depois de Magnitsky no Moraes, Magnitsky na mulher dele, 3 ou 2 ondas de retirada de visto, uns meia dúzia de posts do Trump, entrevistas. Mas ainda assim, aqueles que se animaram com a conversa telefônica, eu faço aqui uma reflexão. Imaginem qual vai ser o tratamento dispensado pelos Estados Unidos a um eventual ex-presidente Lula. Conseguem compreender o tamanho do que a gente está falando? E lembrando, a Colômbia e o Brasil têm eleições quase concomitantes. É diferença de poucos meses de um para outro. Olha o tiro de canhão que vai vir dos Estados Unidos contra Petro, Lula e o kirchnerismo na Argentina também. Que agora o Milei vai ter eleição lá. Então é muita coisa acontecendo. Muito dos fatos que a gente sempre soube que existia, mas agora estão vindo à tona com a chancela de quem participou de dentro dos esquemas, como Hugo Carvajal, e com o apoio de uma infraestrutura como a do governo norte-americano. Então as coisas, podem ter certeza, elas estão para mudar, e eu acho que novos ares inevitavelmente chegarão no Brasil, em que pese a Globo estar ignorando essa delação do Hugo Carvajal. Eles não vão conseguir esconder. Deputado, eu queria, então, exatamente fazer essa conexão entre essa reunião, que a gente sabe que foi um fracasso, entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, e a atenção que o Trump está dando à América Latina nesse segundo mandato dele, muito maior do que no primeiro mandato. No primeiro mandato ele nem olhou muito para a América Latina, mas agora ele realmente está voltado para a América Latina. Na sexta-feira, o senhor estava falando aí sobre os ataques a barcos, a submarinos de traficantes. Na sexta-feira, pela primeira vez, foi atacado um barco ligado ao Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Daí aquela nota, aquela publicação no Truth Social do Donald Trump chamando Gustavo Petro de traficante de drogas, porque a Colômbia não faz absolutamente nada para combater o tráfico de drogas. Isso é reconhecido pela ONU, não é nem o Trump que está falando. Então a gente tem agora o Trump realmente combatendo ali as tiranias, né, os narco-estados. E essa reunião do Rubio com o Mauro Vieira, se ela tivesse sido tão boa assim, nós não teríamos visto o Lula no evento lá do Partido Comunista do Brasil em Brasília, no Congresso do PCdoB, de novo agredindo, sem citar nominalmente o Donald Trump, mas de novo, né, fazendo bravatas contra o Donald Trump. E a gente teve ainda o Stedley
em Caracas, também dizendo que vai mandar as milícias do MST para ajudar numa guerra contra os Estados Unidos. A gente está muito animado com isso, inclusive, se ele mandar uns 50 mil integrantes, ainda que sejam coitadinhos pelegos, né? Aquela massa de manobra ali, mas manda todo mundo para lá para formar, pastor, serrar fileiras. Eu apoio o MST, hein? Eu apoio o MST. Sted, manda todo mundo, Sted. Vai com tudo.